pessoal, boa noite. Vamos falar aí sobre o que foi tratado na nossa última aula de História Moderna 2 na FASU, em que nós continuamos tratando sobre o absolutismo, com ênfase agora no reinado do Luís XIV, que é considerado o ápice dessa perspectiva. Então, nós estudamos, né, um texto que é fundamental para compreender esse tempo, que é a Sociedade de Corte. Esta obra, né, ela vai explicar como que é a dinâmica que vai reger, né, durante o reinado ali do Luís XIV e que vai servir de influência para muitas outras monarquias absolutistas, né, nos séculos posteriores, né? Então, pessoal, sociedade de corte é um conceito que ele cria, né, o Norbert Elias, e que ele vai se embasar na ideia do que o que importa fundamentalmente nessa sociedade do século XVII na França é a corte em si, né? É o rei e quem está ao redor dele. E isso, essa dinâmica se dá através da corte e não através das cidades. As cidades grandes, por exemplo, têm algum valor naquele período, né, comercial e tal, mas tudo acontece na corte. E nessa corte ela tem uma dinâmica bastante específica. Primeiro que é uma sociedade em que há simbologias atrás de tudo, né? Há uma etiqueta por trás de todas as coisas que todo mundo deve seguir. Essa etiqueta, ela tem a ver com comportamento, mas para além disso, tem a ver também com a postura, né, diante das coisas, e tem a ver também com aparência, tem a ver com o que você veste e tal. Não muito diferente que os dias atuais, né? Então, para você se inserir, você conseguir seu espaço nessa corte, você como nobreza, você vai ter que se afastar de onde você vive e viver lá perto do rei, e aí você vai ter que ter certos cavalinhos para você conseguir as coisas que você precisa para você se dar bem. E isso tem a ver com você ostentar. Sim, essa que é a ideia, é ostentar. Você tem que parecer ser rico. Você tem que ter roupas luxuosas, você tem que ter tudo o que é necessário para você ser um nobre. Então, você vai ostentar com o dinheiro que às vezes você não tem. Então as pessoas gastam uma grana preta para poder mostrar certa coisa para o rei, né, e para a aristocracia, né, para todo mundo que vive ali, para conseguir certos postos de valor. Nessa corrida, alguns eles acabam se dando mal, né? Você empenha tudo que você tem para você poder fazer uma fita, né, de ser rico e tal, e você não é, e aí você acaba quebrando. Outras coisas também podem te levar em desgraça, né? Você não seguir a risca as etiquetas é um problema. Tanto é que Elias diz que se for provado que você não consegue seguir as etiquetas, mesmo que você seja um cara rico, você acaba se dando mal, você acaba sendo retirado, né, daquele grupo de seletos que estão ali transitando em órbita do rei. Outra coisa também curiosa é que o dinheiro que você consegue com seu esforço não tem valor para eles. O que importa mesmo é você ter título de nobreza, você ter terra e tal, para você poder ostentar. Então, o dinheiro em si, conquistado com o seu suor, com o seu esforço, nessa sociedade não tem valor algum. Outra coisa curiosa também é que não tem nenhuma separação entre o que é público e o que é privado, né? Tanto é que Max Weber vai criar o conceito de patrimonialismo, que é muito importante na obra dele, em cima disso, né? A vida particular do rei e a vida de Estado é uma coisa só. Então, podemos dizer que quando Luís XIV fala que o Estado é ele não está errado, porque o que trata da vida particular dele, o que não trata da vida particular dele, tudo tá em simbiose, né? Tudo é uma coisa só. Em um processo muito estranho, e que inclusive o rei não está apartado, né? O Luís XIV também faz parte desse processo, né? A etiqueta que é criada nesse período, né? Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que é elevada a, digamos que é uma potência muito maior do que foi elevada até então. Ela vai controlar a vida das pessoas, os súditos e também do rei. O rei vai ter uma rotina muito rígida, né?
vai ter que acordar a determinada hora, aí tem um ritual lá que o pessoal vai lá puxar o saco dele lá de manhã, e a casa dele, o quarto dele não é privado, as pessoas entram lá na hora específica e tal, e ele tem uma rotina muito rígida que ele tem que seguir, e tudo isso é ritualizado. Isso cria uma aura, né, divinatória para o rei, né? Tem essa ideia que ela impera nesse período, que o rei é um deus na terra e tal. Mas o rei ele está preso a toda essa estrutura. Tudo que acontece no Estado passa pelo rei e pela corte. Ou primeiramente pelo rei, ou primeiramente pela corte, e depois o rei sabe e depois vai para o Estado. Então tudo que está acontecendo na França gira em torno a essa questão da corte. Outra coisa que a gente tratou aí na aula, né, foi o texto, né, a fabricação do rei, do Peter Burke, que vai falar, assim como o outro texto que a gente leu também, que é o Rei Fabricado, né, do Jean-Marie Apostolides, eles vão falar sobre como foi construída a imagem do Luís XIV. É interessante, né, pessoal, que a gente acha, né, que o Luís XIV, né, esse figurão aí que tem todo o poder para si e tal, e que isso aconteceu espontaneamente. E não, isso faz parte de todo um processo de construção e que vai ter uma importância muito grande a figura do ministro das finanças dele, né, que é o Colbert. Colbert vai criar toda uma política de propaganda, né, que aproxima-se na genialidade dele do Goebbels, né, do alemão lá, que vai criar toda uma propaganda nazista e tal, que é muito eficiente, até hoje é estudado nas faculdades de propaganda. Do mesmo jeito, Colbert, ele cria toda uma estratégia nesse sentido, né? Então ele vai criar um monte de academia em que os artistas eles vão ser patrocinados à medida que eles falarem bem do rei. É toda uma propaganda para enaltecer a figura do rei. E se o figurão se negar a participar desse processo, ele simplesmente é convidado a se retirar. Então, ele cai no ostracismo. Então, todos os grandes artistas eles vão passar a fazer parte desse processo, né? Colbert também vai criar, né, grandes construções para poder exaltar, enaltecer a figura do Luís XIV. Ele vai ser responsável pela reforma do Louvre, né, que naquela época lá virou uma grande galeria de arte, e também pelo deslocamento da corte de Paris para Versalhes, né, com a construção do Palácio de Versalhes. Então o Colbert ele vai criar, né, uma forma coerente de explicação da realidade, enaltecendo a figura do Luís XIV, que vai se dar através da pintura, né, da literatura e no teatro e por aí vai. Só que tem também um outro lado, obviamente, né, o Luís XIV não é tão poderoso assim, de modo que ele consegue controlar completamente a opinião pública, né? E tem um capítulo, né, que o Peter Burke fala sobre o outro lado da moeda, né? Que surgem os panfletos que são publicados fora e tal, e também umas figurinhas, umas charges que vão criticar o governo do Luís XIV, dizendo que ele é um cara muito narcisista, muito ambicioso, que está preocupado só consigo mesmo, está preocupado com o povo e tal. E também vão criticar, né, os romances dele, né? Isso é um padrão, aliás, falar que o cara é pervertido, que o cara tem um monte de relacionamento e tal. Vão criticar, inclusive, o fato dele ser religioso, vão dizer que isso é falsidade, não sei o que ele usa da política da razão de Estado, né? Do Maquiavel, que os fins justificam os meios para ele, que, enfim, vão atribuir um monte de defeitos ao Luís XIV, então vai ter ali toda uma disputa, né, de narrativas, mas obviamente vai imperar essa narrativa oficial em que o Luís XIV é apontado como um grande cara. Esse outro livro, né, que eu tinha apontado, que é o Rei Máquina, ele vai explorar melhor como que foi construída essa imagem dele, do Luís XIV. Então, ele vai dizer, né, que num primeiro momento, né, quando o palácio vai para Versalhes, são criados grandes festivais, né, um deles chamado Prazeres da Ilha Encantada, né, em que é inspirada na obra Orlando Furioso, né, que é uma obra do Aristo, que é uma obra lá latim, clássico e tal. E nessa obra, né, é exaltada a figura do Luís XIV, vai ser feitas várias analogias. Ora ele vai ser colocado como Apolo, né, como o Rei Sol, outra hora ele vai ser comparado com Alexandre o Grande, e o próprio Luís XIV faz parte dessas
dessas festas, festividades e tal, ele é um figurão importante. Então, o Apostolides coloca ele como... Ele é colocado como rei maquinista, né? Como o rei que rege tudo, e ele faz parte da festividade, e ele é o protagonista, né? Ele é o frontman, ele que controla tudo. Aí chega num outro momento, né? Cria-se uma outra concepção de historiografia, digamos, sobre o reinado do Luís XIV, em que é enfatizado, a partir de então, os feitos, né? As conquistas do Luís XIV, que ele vai ter alguns êxitos militares e tal, e ele sai de cena, né? E as coisas parecem reger-se de uma forma mecânica, né? Sozinha e tal, e é chamada, né? Essa segunda forma de construção de uma memória do Luís XIV de rei máquina, né? E que ele já está velho, né? Ele já não participa mais do processo, já não é não tem aquela virilidade toda e tal, ele não é mais o frontman, mas cria-se uma ideia de um governo que foi bem sucedido e tal, que tudo é regido como na indústria, né? De uma forma mecânica e tal. Então, basicamente o que eu tenho que falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau.